Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Farol do Além e este é mais um vídeo do canal. Eu queria trazer uma conversa um pouco diferente hoje. Eu, sendo um escritor amador, estou em constante aprendizado. Os livros que leio, os filmes que vejo, as séries que assisto, todas elas trazem uma bagagem que uso para aprimorar minha escrita. E atualmente, um dos que mais vem me ajudando a me aprimorar como escritor são os filmes do Estúdio Ghibli. Muita gente ainda pensa nos filmes do Estúdio Ghibli como somente um estúdio para crianças. E de fato o foco é infantil, mas as mensagens são muito mais profundas do que parecem. Mas para falar sobre isso, eu preciso falar sobre um erro que eu cometi ao escrever e que ainda cometo às vezes um pouco. Esse erro se resume em duas palavras: acelerar demais. Às vezes, ao invés de explorar mais o mapa, a história e o roteiro, eu quero acelerar o máximo possível para chegar logo no plot da história. E isso parece um erro simples, mas é bem grave, já que sem a reviravolta da história ter a sua base totalmente firmada, ela perde muito do peso. E aquele evento que eu queria muito mostrar para o leitor, acaba que não teve nem metade do peso que queria que ele tivesse. E é isso que estou aprendendo com o Estúdio Ghibli, o valor das pausas. Quando vemos filmes como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e Vidas ao Vento, o maior foco em si não é a história ou a ação, mas a beleza. E a maior beleza do filme não é quando a Chihiro está fugindo do sem rosto que virou um monstro gigante, mas no momento em que ela está sentada no trem observando a paisagem bela. E isso quem diz não sou eu, é Hayao Miyazaki, o criador do Estúdio Ghibli. Ele era crítico dos filmes ocidentais que tinham ação a todo momento. Ele dizia que ação demais, sem nenhuma pausa, era um empecilho para o telespectador poder entender a história. As pausas então seriam necessárias para a pessoa parar, pensar, respirar e poder entender toda a história até aqui. Em Viagem de Chihiro, após Chihiro ver seus pais virarem porcos e acabar preso na casa de banho de Yubaba, ela se esconde em um canto e começa a chorar escondida, até que foi salva por Hako. Um momento calmo, lento, quase sem música, dando tempo para quem assiste poder entender todos os eventos até aqui. E isso para quem é escritor é ouro. Eu falo por experiência própria até com um pouco de peso na consciência, porque eu já perdi muita ideia por não saber pausar. Eu queria ir direto para o ponto final da história enquanto eu podia parar um pouco e explorar um pouco da cultura de cada povo. E sobre cultura, esse é um outro tópico muito importante. O Japão é um povo muito tradicional e valoriza muito a própria cultura. Qualquer anime que você vai ver muito da cultura japonesa. Naruto, Bleach, Death Note, etc. E os filmes do Estúdio Ghibli são recheados de referências à cultura japonesa. A própria casa de banho de Yubaba já é uma referência às tradicionais casas de banho japonesas. As centenas de divindades que você vê ao longo do filme de Viagem de Chihiro, aquelas bem esquisitas, praticamente todas elas vieram da cultura japonesa. Os cuidadores da casa de banho são praticamente yokais. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo falando especificamente sobre as referências à cultura japonesa em Viagem de Chihiro. Mas o que eu quero dizer com essa questão cultural também? Mais uma vez puxando a pausa e lidar com cada evento. O filme não foca somente em Chihiro tentando salvar os pais dela, mas também no dia a dia dela trabalhando na casa de banho, limpando o chão, limpando o banheiro, tendo dificuldade naquele novo ambiente. Uma vez eu vi que um livro nada mais é do que um recorde das partes mais interessantes de uma história. Mas Hayao Miyazaki faz exatamente o oposto. Ele busca a beleza no ordinário, no dia a dia, na beleza simples. No limpar o chão, no observar a paisagem, no tocar a mão de uma pessoa amada. E toda essa construção é cuidadosamente feita para levar ao clímax do filme. E se tratando de Miyazaki, é sempre algo relacionado a voo. Em todos os filmes é sempre algo levado às alturas, como um grande espetáculo final. Toda essa paciência que eu falei, toda essa construção do belo, é o que torna cada filme único. Para a história ser melhor desenvolvida, você precisa deixá-la descansar. Eu tô aprendendo muita coisa nesse mundo da escrita, e eu vou aprender muito mais com o Estúdio Ghibli. Bom pessoal, mas esse foi o vídeo. Esse foi um formato um pouco diferente que eu tô tentando fazer. A ideia seria pegar diferentes obras e falar sobre o que cada uma me ensinou sobre a escrita. Não apenas para mim, mas para outros escritores que, como eu, também são novatos e estão querendo aprender mais. Deixem aí nos comentários outra obra que seria interessante falar no vídeo futuro. Se inscrevam, comentem, compartilhem. E até a próxima no Farol do Além.